Atenção, emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. De olho na corrupção. Às vésperas das eleições, a Marribo ensina eleitor a ficar atento contra esse mal que afeta boa parte das prefeituras. O Jornal da Clube desta quinta-feira já começou. No ar, Jornal da Clube, primeira edição. O jornal que vai além da notícia e mostra o que realmente interessa. Boa tarde. Às vésperas das eleições, aumenta a preocupação em eleger candidatos honestos. Em Ribeirão Preto, um representante da Marribo, a ONG que tirou do poder o prefeito de Ribeirão Bonito, ensina o eleitor a ficar atento contra esse mal que afeta boa parte dos municípios. Em 2008, você decide. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. A tabacaria do Pedro é uma das mais antigas do Mercadão de Ribeirão Preto. São 40 anos de comércio. Ele garante que o troco e a compra e venda de mercadorias nunca corromperam o Pedrão, como é conhecido por aqui, e tira o chapéu para as pessoas que continuam honestas, como ele. Isso aí parece que já nasce da gente. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sei que eu vou descansar mesmo. A minha consciência não está pesada. Aqui no Mercadão de Ribeirão Preto, muitos candidatos gastaram sola de sapato nessa campanha. Mas a maioria dos eleitores continua com o pé atrás. Para que o voto seja consciente, é preciso que eles entendam como funciona a corrupção dentro do município. E para isso, já existe até cartilha. O guia para detectar a corrupção nas prefeituras foi escrito por integrantes da Marribo, amigos associados de Ribeirão Bonito. Em 2002, a ONG mobilizou a cidade de 12 mil habitantes e ajudou a caçar o prefeito Antônio Buzá, do PMDB, por desvio de dinheiro público. Este ano, Rubens Gaioso Júnior, do PT, também foi caçado por improbidade administrativa. A associação, que surgiu em 99, dissemina a experiência por todo o país e explica como os corruptos agem na esfera municipal. E, geralmente, as fraudes acontecem ou na merenda escolar, ou na compra de combustível, e principalmente nas licitações. Muitas vezes, empresas ganham licitações, são aquelas que ajudaram na campanha eleitoral com recursos. Para o eleitor, aí vão as dicas para escolher um candidato honesto. Ele deve ter 50% de princípios éticos e 50% de capacidade técnica e ter um passado limpo. Um dos principais direitos dos cidadãos é o de não ser vítima da corrupção, né? Se estancarmos a corrupção, já é um grande passo para a gente criar uma prática virtuosa de probidade e ter uma vida mais digna nas nossas cidades. Conheça antecipadamente o resultado das urnas neste domingo no voto secreto. Viviane Cesarino para o Jornal da Clube. A cartilha de combate à corrupção pode ser acessada pelo site www.amarribo.org.br. Agora estamos recebendo o presidente da OAB, subseção de Ribeirão Preto, Jorge Marcos Souza, e o presidente da ONG Amarribo, Jorge Donizete Sanches. Antes, nós vamos conferir a reportagem sobre a Câmara de Ribeirão Preto, que foi considerada a maior produtora de leis inconstitucionais do Estado em 2006 e 2008. Mesmo com o título, a situação pouco mudou. Quando um vereador cria e a Câmara aprova uma lei inconstitucional, começa um longo e caro processo.
A Prefeitura de Ribeirão Preto move uma ação contra cada projeto que contraria a Constituição. A iniciativa do projeto de lei é, por exemplo, do prefeito e é um vereador, por exemplo, que entra com um projeto de lei. Então é inconstitucional a lei por vista de iniciativa. Ou porque, então, a lei, por exemplo, gera despesa para o município, também é inconstitucional. Cada ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Executivo pode se arrastar por anos e custar mais de R$3 mil aos cofres públicos. Desde 1990, foram criadas mais de 800 leis inconstitucionais, 124 só em 2006, quando a Câmara de Ribeirão Preto foi considerada a campeã do Estado na elaboração de leis que vão contra a Constituição, pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Celso Limonge. A situação só piorou. Em 4 anos, os vereadores da Casa criaram e aprovaram 252 leis inconstitucionais, que são questionadas pela Prefeitura na Justiça. São projetos como o que obriga o Executivo a criar guarda-volumes e que autoriza o comércio e a prestação de serviços em várias ruas de Ribeirão Preto. O cidadão está se pautando por uma lei que não tem validade e ele pode levar até prejuízo financeiro por causa disso, como, por exemplo, se ele abre um estabelecimento comercial no lugar onde tem uma lei autorizando, mas na verdade essa lei é inconstitucional. Em 4 anos, o Tribunal de Justiça só não concordou com a inconstitucionalidade em apenas um caso. Para o sociólogo, os vereadores produzem os projetos sabendo que não estão dentro da lei, mas usam o recurso para fazer política. É um esforço voltado ao enfraquecimento do Poder Executivo, porque é um volume de informações que chegam no Executivo, né? Volumes de projetos que têm que ser contestados. E segundo, me parece que deriva de uma indisposição dentro da Câmara dos Vereadores de abrir um debate onde as posições sejam confrontadas entre os próprios vereadores. Uma iniciativa que enfraquece o Poder Legislativo e enfraquece o Poder Executivo. A presidente do grupo que acompanha a Câmara concorda que falta debate e informa. Neste ano, os vereadores produziram 69 projetos considerados de qualidade. O resto se divide entre as leis inconstitucionais e as que dão nomes às ruas e prestam homenagens. Homenageando uma família é o jeito de você conquistar voto. Então, isso é uma prática constante na nossa Câmara, principalmente por parte de alguns vereadores, que eles fazem disso o seu ofício de vereador, fazer nomes de ruas, de dar títulos, em vez de fazer projetos bons para a cidade. Viviane Cesarino para o voto secreto nas eleições 2008. Doutor Jorge Marcos, nesse imbróglio criado, que você mistura político com jurídico, tem uma disputa muito mais política. E se a sociedade não for organizada, você não vai dar um paradeiro nisso. Então o vereador faz a armação dele, faz o jogo dele político, mas ele fala, olha, mas a lei diz isso, quer dizer, nós vamos brigar isso até quando? Como você frisou aí, né, a questão da lei de sobrevivência do vereador, né, sobrevivência política. Agora, lamentavelmente, o eleitor deveria perceber que isso é uma mera demagogia, é uma mentira que ele está acreditando. Infelizmente, se o vereador não fizer isso, ele não consegue se eleger. Ou seja, eu acredito que durante muito tempo isso vai se repetir, porque eu fiquei imaginando ali durante a reportagem, né, um vereador que só fizer leis boas para o município, sem fazer uma homenagem a uma família, sem homenagear uma pessoa, será que ele vai conseguir ser reeleito? Ou seja, eu acredito que o político, ele está agindo até mesmo de má fé, mas por outro lado, é porque o eleitor é mal informado. Agora, quem é pior, o eleitor ou o político? Porque o eleitor está sendo ludibriado e o político sabe que está passando a perna em alguém? Eu acho que os dois aí têm culpa, porque se eu vou morar numa cidade, eu tenho que saber que o sinal vermelho significa que eu tenho que parar, senão eu bato e morro, né? Portanto, o eleitor ele tem obrigação de saber de certas coisas. Agora, infelizmente, a organização do Estado, as leis, tudo isso é muito complicado, realmente. Até para quem é advogado, quem fez curso de direito, tem dificuldade para entender todo o Estado, todas as leis.
Mas, por outro lado, um pouco independente disso é a consciência política. O sujeito, às vezes, ele pode ter uma cultura convencional baixa, mas na vivência, na leitura, no acompanhamento, ele tem uma grande consciência política e ele consegue entender isso e consegue identificar o vereador que age de má fé e aquele que age de boa fé. Em toda eleição, a preocupação dos especialistas é fazer com que o eleitor fique de olho nos candidatos que futuramente podem fazer parte do grande mal que afeta boa parte das prefeituras, a corrupção. A tabacaria do Pedro é uma das mais antigas do Mercadão de Ribeirão Preto. São 40 anos de comércio. Ele garante que o troco e a compra e venda de mercadorias nunca corromperam o Pedrão, como é conhecido por aqui, e tira o chapéu para as pessoas que continuam honestas, como ele. Isso aí parece que já nasce da gente. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sei que eu vou descansar mesmo. A minha consciência não está pesada. Aqui no Mercadão de Ribeirão Preto, muitos candidatos gastaram sola de sapato nessa campanha. Mas a maioria dos eleitores continua com o pé atrás. Para que o voto seja consciente, é preciso que eles entendam como funciona a corrupção dentro do município. E para isso, já existe até cartilha. O guia para detectar a corrupção nas prefeituras foi escrito por integrantes da Amarribo, amigos associados de Ribeirão Bonito. Em 2002, a ONG mobilizou a cidade de 12 mil habitantes e ajudou a caçar o prefeito Antônio Buzá, do PMDB, por desvio de dinheiro público. Este ano, Rubens Gaioso Júnior, do PT, também foi caçado por improbidade administrativa. A associação, que surgiu em 99, dissemina a experiência por todo o país e explica como os corruptos agem na esfera municipal. E geralmente as fraudes acontecem ou na merenda escolar ou na compra de combustível e principalmente nas licitações. Muitas vezes empresas ganham licitações, são aquelas que ajudaram na campanha eleitoral com recursos. Para o eleitor, aí vão as dicas para escolher um candidato honesto. Ele deve ter 50% de princípios éticos e 50% de capacidade técnica e ter um passado limpo. Um dos principais direitos dos cidadãos é o de não ser vítima da corrupção, né? Se estancarmos a corrupção, já é um grande passo para a gente criar uma prática virtuosa de probidade e ter uma vida mais digna nas nossas cidades. Viviane Cesarino para o voto secreto nas eleições 2008. Conversar agora com o presidente da organização não governamental Amarribo, Jorge Donizete Sanches. A Viviane fez uma colocação, depois você também fez uma outra colocação a respeito da honestidade e do princípio ético que tem que nortear a vida de um político. Agora, na tradição brasileira, é possível você ter um homem reto na vida política e com conhecimento técnico? Tudo começa pelas instituições, né? A rigor, os próprios partidos políticos deveriam ter condições de fazer esse filtro. Infelizmente, não o fazem. Então, na verdade, o processo eleitoral deveria ter mais essa transparência de divulgar realmente a vida pregressa do candidato, tudo o que ele já fez de bom, se ele tem problema com a justiça, se ele não tem, se ele tem problema com a justiça, resolva esses problemas de ordem pessoal primeiro, depois vá servir o povo. Então esse é um trabalho de conscientização, que infelizmente demora tempo, demora às vezes até gerações, mas nós precisamos estar sempre focados em tentar fazer com que o eleitor brasileiro passe a ter um pouco mais de conscientização. As coisas têm melhorado, muito lentamente, mas a gente tem esperança de que as coisas possam cada vez mais estar sendo esclarecidas, vivendo na transparência. Por exemplo, a gente tem ciência de municípios em que existe uma sala de transparência. O eleitor, ele pode ir até lá a prefeitura e, através de uma senha, acessar as contas do gabinete do prefeito. Então, são práticas virtuosas que têm acontecido no país. Hoje, a rede da Amarribo